Engraçado, eu estava sentado ali, nós estávamos cantando assim, Braz ministrou, e depois nós cantamos assim, descansarei, pois sei que és Deus. E o Braz falou assim, né, Deus, descansa no Senhor, Deus tem trabalhado, né, a seu favor, e essa é uma realidade, amém? Sabe, querido, às vezes a gente precisa de mais fé para descansar do que ficar clamando e buscando ao Senhor, você sabia disso? Você tem dormido uma boa noite de sono? Deitado na cabeça no travesseiro, esquecido dos problemas? Tem conseguido fazer isso? No Senhor a gente consegue fazer isso, sabia? Quando você entrega seus problemas para Ele, suas dificuldades, suas ansiedades, né? A gente pode deitar a cabeça no travesseiro, descansar e falar, Senhor, né? Faz o que é necessário, da maneira como é necessária, né? Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Como é bom, né, poder descansar no Senhor. Amém? Aleluia. Solta o endereço para a gente aí. Romanos capítulo 2, a partir do verso 17. Abra sua Bíblia lá. Nós vamos ler e à medida que a gente for lendo, a gente vai comentando e vendo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Você que está em casa também, abra sua Bíblia, né, faça o seu culto, né, em reverência à palavra de Deus. Amém? Romanos capítulo 2, a partir do verso 17. Hoje nós vamos ver o restinho do capítulo 2, né? De 17 até o 29. Amém, amém? Todo mundo achou? Presta atenção aqui um pouquinho, deixa a sua Bíblia aberta aí. Paulo continua a sua carta, após ele ter alertado, né? Falado para os crentes de Roma, né? Nós já vimos isso no capítulo 1, a metade do capítulo 2. E Paulo vem dizendo, né, alertando aqueles que insistem em ter uma vida ímpia, né, uma vida que não condiz com a palavra de Deus, né? Lembrando que Paulo estava escrevendo isso para quem? Para a igreja, né? Então ele diz assim, olha, mesmo que você esteja na igreja, se você insiste em ter uma vida ímpia, Paulo diz que isso traz sobre nós condenação e juízo. Paulo estava dizendo isso, então ele continua a carta advertindo que viver contra a palavra de Deus faz com que sejamos considerados culpados diante de Deus, né? E no capítulo 1 ele diz assim, olha, Deus está contra todo tipo de impiedade, de iniquidade. Então para Deus não faz muita diferença se alguém é ímpio fora da igreja ou dentro da igreja. Ele diz contra todo tipo de impiedade, né? E agora mais especificamente a partir do verso 17, depois dele ter falado, né, essas coisas, ele vai se dirigir aos judeus da igreja de Roma, né, ao povo judeu. E Paulo vai dizer exatamente a mesma coisa para eles. Ele vai dizer assim, olha, porque você é judeu, você acha que você pode viver de qualquer maneira, você está completamente enganado, né? Quem conhece a verdade não vive de acordo com ela. Paulo vai dizer que está agindo da mesma forma como se fosse um incrédulo, como se fosse um ímpio, alguém que não quisesse nada com Deus, né? E isso serve tanto para o judeu, como serve de instrução para a igreja, para nós hoje. É como se Paulo estivesse dizendo assim para nós, no texto nós vamos ver isso, ele diz assim, olha, ainda que você frequente uma igreja, que você tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que conhece a palavra, mas se você não vive de acordo com ela, você vai estar agindo como um incrédulo, como um ímpio que não quer nada com Deus, apesar de você conhecer a Deus, né? A gente precisa entender uma coisa, o judeu achava que pelo fato dele ser judeu, ser o povo de Deus, né, o judeu achava que ele se encontrava numa posição muito superior. É como se ele possuísse toda a autoridade, né, por ser o povo de Deus, o povo escolhido, dono de toda a verdade, né? E Paulo vai esclarecer essas coisas, né? Não, é como se o povo judeu dissesse assim, olha, quando o assunto é Deus, nós somos autoridade, nós conhecemos tudo. Mas Paulo vai chamar a atenção deles por causa desse comportamento. Porque eles achavam, por ser judeus, eles achavam que podiam fazer qualquer coisa. E Paulo vai esclarecer que não é assim, isso não está de acordo com Deus. Imagina a cena, para ficar mais claro. A carta de Paulo aos Romanos chegando na igreja para ser lida. De um lado, os gentios, aqueles que não eram judeus. Do outro lado, os orgulhosos judeus, cheios de si. Nós somos o povo escolhido. Porque era assim que o judeu pensava.
Então Paulo iniciou a sua carta, como eu disse no capítulo 1, pregando contra os costumes dos ímpios, coisas que os judeus abominavam, detestavam. E Paulo vai dizer assim, olha, o comportamento que existia na vida de vocês antes de conhecer a Deus, todas aquelas coisas que nós lemos, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malicilidade, ou seja, todas essas coisas não combinam mais, depois que você aceitou a Cristo. Imagina a carta sendo lida e os judeus aplaudindo. É isso mesmo, Paulo. Fala para esses, gentios, como é preciso obedecer à lei, e isso, e aquilo, porque senão eles vão trazer juízo sobre si. Os judeus, se enchendo de razão dentro de si, à medida que a carta ia sendo lendo. Mas a partir de agora, do verso 17, Paulo vai falar aos judeus e vai chamar a atenção deles. Porque, olha o que está escrito, vai lá para o verso 17 para a gente entender. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guias de cego, luz dos que estão em trevas. Olha como é que o judeu se achava. Instrutor de nécios, mestres de crianças, que tens a forma da ciência e a verdade na lei. Aí o verso 21, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas, que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adultera? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Presta atenção aqui. Paulo estava explicando aos judeus que eles precisavam, obedecer à lei e não somente ensinar a lei aos outros. Aleluia. É isso que Paulo estava dizendo para o judeu. Não é só você ensinar, ser guia dos outros, professor dos outros, você também, judeu, precisa ser cumpridor da lei. Paulo está dizendo assim, que eles tinham que fazer, mas eles não faziam, ou seja, os judeus toleravam os próprios erros e criticavam os outros, porque eles se achavam cheios de autoridade, pelo fato de serem o povo de Deus, o povo pelo qual a lei foi entregue. Mas Paulo está dizendo para eles assim, Paulo está diretamente criticando a hipocrisia deles, ou seja, vocês receberam a lei, mas isso não isenta vocês de não praticar a lei. É isso que Paulo está ensinando para eles. Deus deu a lei para os judeus, ok, nós já sabemos disso, o judeu era é o povo escolhido de Deus. Mas Paulo diz assim, olha, antes que vocês querem que os outros façam, fazei vocês primeiro. Gente, isso é o que acontecia lá na igreja de Roma no primeiro século e acontece hoje também, infelizmente. Serve de alerta para quem? Para nós, para a igreja. Nós não somos judeus, somos a família de Deus, somos a igreja, amém? Mas a mesma lição que Paulo está dando aos judeus também serve para nós, Nós precisamos considerar duas coisas que Paulo está querendo ensinar para nós essa noite. Diga assim, não é porque eu aceitei Jesus que eu sou salvo que eu posso viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aleluia. Quem conhece a palavra de Deus tem que viver de acordo com ela. O judeu conhecia, mas não vivia, não praticava. Então, quem conhece a palavra de Deus tem que viver de acordo com ela. E a segunda coisa, Deus não vai tolerar meus erros, porque os outros cometem talvez erros maiores. O judeu achava que estava livre de qualquer juízo, porque os gentios faziam coisas piores, faziam coisas que aos olhos deles eram abomináveis. Mas Paulo vai dizer, não é assim. Então Paulo vai fazer uma forte crítica aos cristãos, aos cristãos de Roma, aos judeus cristãos de Roma, e nós precisamos ter cuidado para a gente não cair no mesmo erro. Esse é o alerta de Deus para nós. Porque, querido, é muito fácil a gente dizer aos outros como tem que se comportar, mas é muito mais fácil dizer do que a gente mesmo se comportar de maneira correta. Cuidado para essas coisas não acontecer com a gente, Paulo está dizendo. É muito mais fácil querer ensinar os outros do que fazer propriamente dito. Era o que os judeus faziam. Vocês querem ensinar, mas vocês não vivem. Vocês querem orientar, mas vocês não praticam.
E Paulo vai chamar a atenção dos judeus. Nós não podemos ensinar, orientar, aconselhar as pessoas como agir e viver, né? E viver de maneira oposta. Por quê? Porque é isso que Paulo está condenando nas Escrituras. Então ele combate isso nos orgulhosos judeus, porque essa atitude deles estava errada, deixando claro aquilo que Paulo quer nos ensinar, aquilo que a palavra quer nos ensinar hoje. Nossas atitudes devem estar em conformidade com as nossas palavras. Amém? Aquilo que a gente prega, a gente deve viver. Aquilo que o pastor prega, ele deve viver. Aquilo que a ovelha prega, ela deve viver. Amém. Isso é para a igreja, isso não é para exclusivo para um ou para outro, não, isso é para todos nós. Amém? Aleluia. Olha o verso 24. Deixa eu mudar minha folha aqui. Verso 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Por causa de vós quem? Ele está chamando a atenção dos judeus. Paulo diz aos judeus, se vocês dizem fazer parte do povo de Deus, as suas vidas devem refletir a semelhança de Deus. Né? Paulo diz, vocês judeus, quando vocês vivem de qualquer maneira, vocês estão difamando o nome de Deus. Estava escrito. Paulo está dizendo, olha, está escrito, o nome de Deus está sendo blasfemado por causa do comportamento de vocês. Se fosse para nós hoje, a igreja, o que Paulo diria? Cuidado, gente. Porque viver de qualquer maneira, apesar de ser crente, viver de qualquer maneira, faz com que o nome de Deus seja difamado. Faz com que as pessoas percam o interesse por Deus. É triste, por exemplo, você ouvir o comentário do tipo assim, ser crente igual fulano, eu prefiro não ser crente. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Pastor, ser crente igual fulano, eu fico do jeito que eu estou muito melhor que ele. O que está acontecendo aqui? O nome de Deus está sendo blasfemado. Deus, querido, não pode se agradar de um filho que dá um testemunho desse, sim ou não? Deus não pode estar feliz com isso, de forma alguma. É por isso que Paulo está chamando a atenção. Ele diz assim, o nome de Deus está sendo escandalizado por causa do comportamento de vocês, da maneira como vocês vivem, apesar de vocês serem o povo de Deus. É isso que ele está falando para os judeus, e serve de alerta para nós, para a igreja hoje. O que a gente percebe aqui? Um problema antigo, da igreja, né, do primeiro século, da igreja primitiva, e que dura até os dias de hoje. Por causa de um mau testemunho, o nome de Deus está sendo difamado. Tem muita gente falando mal da igreja. Por quê? Por causa do comportamento de uns e outros. Tem muita gente perdendo o interesse em Deus. Por quê? Por causa do tipo de testemunho que um ou outro crente dá. É a mesma coisa que acontecia no primeiro século, acontece hoje, e isso serve de alerta para nós, igreja. Amém? Precisamos ter cuidado com essas coisas. Verso 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Olha o que Paulo está falando para o judeu. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Verso 26, se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Presta atenção, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, a circuncisão, né, o ritual do corpo que marca você como judeu, Paulo está dizendo para o judeu, ela só terá validade na sua vida se você viver de acordo com a lei de Deus. E eles eram, né, se achavam autoridade, povo de Deus. Por quê? Porque eles eram circuncidados. Mas Paulo está dizendo assim, né, só terá importância a circuncisão na vida de vocês se vocês viverem de acordo com a lei de Deus. Paulo vai mais longe, ele vai dizer assim, se não estiver, Paulo diz, é pior, faz uma comparação, é pior daquele que não é aquele que é incircuncidado. É o que ele vai dizer no verso 26, né? O oposto também é verdade. Se alguém que não é circuncidado, ou seja, se alguém que não conhece Deus, não é do povo de Deus, mas essa pessoa guarda a lei, guarda a Bíblia, presta atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para o judeu, você é circuncidado,
mas só essa circuncisão no seu corpo só tem validade se você viver de acordo com a lei. E Paulo está dizendo no verso 23 assim: se alguém não é circuncidado, não é do povo de Deus, mas ele guarda a lei, ele guarda os preceitos de Deus, ele faz tanto quanto ou melhor de quem é circuncidado e vive em pecado. O judeu, ele confiava muito numa coisa chamada circuncisão. Ao 8º dia de vida, todo varão era circuncidado. E o judeu confiava muito nisso, porque ele achava que, tendo sido circuncidado, trazendo essa marca no corpo, ele achava que chegou ao ápice. Ele era o top, ele era o dono da verdade, ele se achava por cima de tudo, de todos. Mas Paulo está combatendo esse pensamento, por isso que Paulo fala: a circuncisão, na verdade, só é válida se você viver de acordo com a lei de Deus. Né? Paulo está dizendo assim: não adianta dizer que é povo de Deus porque é circuncidado e viver de qualquer jeito, dando mau testemunho, blasfemando, deixando o nome de Deus ser blasfemado. Não é porque é povo de Deus, porque você é circuncidado, judeu, né? E cobrar dos outros que andem de uma maneira quando você anda da maneira errada. É como se Paulo falasse assim: não adianta confiar num símbolo, no caso do judeu, a circuncisão. Não adianta, não é o símbolo que conta, não é a circuncisão, né? É que vai deixar você seguro e você achar que você pode viver de qualquer jeito. Pastor, mas isso era para o judeu, mas como isso se aplica para nós hoje, né, como igreja? Porque nós não precisamos passar por circuncisão, amém? Aleluia, isso é coisa de judeu, não é coisa nossa. Né? O problema é que muitos hoje fazem como faziam aqueles judeus de Roma, ou seja, né, eles confiam em um símbolo e acham que por terem esse símbolo, eles acham que podem viver de qualquer jeito, que a vida deles está segura. Quer ver só? Vamos substituir esse símbolo, vamos substituir a circuncisão, no caso para o judeu, e coloque no lugar da circuncisão para o crente de hoje o batismo, a Santa Ceia, ser membro de igreja, ser filho de crente. Muitos estão substituindo, né, a circuncisão para o judeu, pegando um outro símbolo cristão, e por achar que possuem esse símbolo, estão seguros. Não precisam fazer mais nada. A autoridade está sobre a vida deles. Aí o camarada pensa assim: Senhor, eu sei que eu não penso muito em Ti, eu não me preocupo com a Sua vontade para mim, sabe, Senhor, eu não leio muita Bíblia, né, eu não oro muito, mas tudo bem, Senhor, porque o Senhor sabe que eu sou batizado, não sabe, Senhor? Senhor, eu não estou muito afim, né, de trabalhar na obra, de trabalhar para o Senhor, de abrir mão de algumas coisas, mas o Senhor sabe que eu sou filho de crente, não sabe, Senhor? Já viu? Senhor, eu sei que deveria perdoar fulano, eu sei que eu deveria amar mais, mas Senhor, o Senhor sabe, né, que eu me batizei com 10 anos de idade. Senhor, eu sei que eu não deveria cobiçar aquela mulher, Senhor, eu sei que eu não deveria roubar esse dinheiro da empresa, fazer isso, aquilo, mas Senhor, o Senhor sabe que eu participo da ceia, que eu vou no culto todo domingo, eu vou na quinta-feira. Muitos substituem a circuncisão por um outro símbolo e acham que estão seguros. O judeu fazia isso. O judeu, por achar que era povo de Deus, que era circuncidado, né, por ser circuncidado, ele achava que já estava bom, que estava seguro perante Deus, que podia andar de qualquer jeito. Ou seja, muitos confiam hoje num símbolo, achando que Deus está se agradando dele. Se fosse Paulo subindo aqui para pregar para nós hoje, né, o que diria, né? O que Paulo diria? Paulo ia dizer assim: olha, o batismo, o participar da ceia, ser membro da igreja, ser filho de crente, tudo isso só vai ter validade se você viver de acordo com a palavra de Deus. É o que ele diz para o judeu. A circuncisão que vocês tanto amam, que vocês tanto veneram, só vale se vocês viverem de acordo com a lei. E Paulo diria para a igreja hoje: o batismo, né, o ser filho de crente, o participar da ceia, ter ficha de membro, tudo isso só vale, né, se você viver de acordo com a Bíblia. Aleluia. Ou você acha que Deus diria assim: não, meu filho, você está certo, como você é batizado, como você é crente, você não precisa perdoar ninguém que fez mal para você, está tudo certo, você é batizado já.
Ou então Deus diria assim: não, você está certo, meu filho, como você tem ficha de membro, como você é crente, né? Pode continuar, de vez em quando, dar aquele desfalquezinho lá na empresa, não tem problema não, eu entendo, você é batizado já. Você está certo, meu filho, como você é crente, como você participa da ceia, né? Você não precisa orar, você não precisa ler a Bíblia, né? Você não precisa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, pode continuar vivendo do jeitinho que você está vivendo, você é crente, você é batizado, você participa da ceia. Querido, Deus nunca diria isso. Símbolos só terão validade nas nossas vidas se vivermos de acordo com a palavra de Deus. Verso 27, Paulo vai dizer assim: e a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela lei a circuncisão és transgressor da lei? Gente, Paulo faz uma tremenda revelação, diz assim, Paulo está dizendo assim, é melhor você não ter símbolos. Olha o que Paulo está dizendo. Ele falou, é melhor não ser circuncidado, ou seja, é melhor, traduzindo para nós hoje, é melhor você não ter símbolo, que você não fosse um crente, que você não fosse batizado, mas que você guardasse a palavra de Deus, do que você ser um crente e ser transgressor dela. É isso que Paulo está dizendo. É melhor você não ser crente, né? Porque você está sendo crente e está sendo transgressor da lei. Aí no verso 28, Paulo vai dizer assim, porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior. A circuncisão aqui é do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém de homens, mas provém de Deus. Paulo está dizendo assim para o judeu, não é o corte feito por uma faca que torna você um judeu. Judeu, né, você se torna judeu por quem você é. Paulo está dizendo para ele assim, você se torna um povo de Deus por quem vocês são. Pela maneira como vocês vivem, não é por causa de um cortezinho de uma faca, não. Aleluia. A marca de Deus no coração, né, não da faca na pele, é o que faz um judeu, Paulo está dizendo. A identificação vem de Deus, não de homens. Ou seja, o que Paulo diria para nós hoje? Paulo diria assim, Paulo subindo aqui falando a mesma coisa, traduzindo para a igreja hoje, não é o batismo que faz de você um cristão de verdade, não é um símbolo externo, Paulo está dizendo, é Deus no seu coração. Paulo vai dizer assim, não é porque você tem ficha de membro de uma igreja que faz você um cristão de verdade, o que faz você de um cristão de verdade é você ter Deus no coração. Não é porque você é filho de crente que isso te faz um cristão de verdade, mas é Deus no seu coração. Aleluia. Paulo está dizendo, não é o exterior que conta, é o interior. É a vida de intimidade com Deus. Gente, eu não estou pregando contra símbolos, símbolos são importantes. Eu quero que você seja batizado. Isso é um mandamento, aleluia. Seja batizado, participe das ceias, né? Venha à igreja, né? Participe da ceia, seja membro da igreja, mas lembre-se aquilo que Paulo está querendo dizer para nós, como ele disse para o judeu, tudo isso só vai ter validade se andarmos conforme a palavra de Deus. Aleluia. Não é o exterior, querido, é o interior, é o desejo por Deus. Se Paulo viesse pregar aqui hoje, ele diria assim como a circuncisão, né? Como a circuncisão apenas não era suficiente para garantir a aprovação de Deus para o povo judeu, né? Ser batizado, ser membro de igreja, né? Não é suficiente para Deus nos aprovar. Aleluia. É duro, mas é verdade. Pastor, o que é mais necessário então? O que é mais necessário? É viver de acordo com a Bíblia e viver de acordo com a vontade de Deus. Não é um símbolo que faz um cristão de verdade, é Deus no coração. Amém? Eu quero dar um exemplo, já citei esse livro, eu vou citar de novo, né? Nas Garras da Graça, do Marcos Lucado. Se você tiver a oportunidade de ler, leia.
Eu quero dar um exemplo a respeito de símbolo que ele fala aqui, para que fique mais claro o nosso entendimento essa noite. Eu tenho aqui na minha mão esquerda um símbolo, sim ou não? Quantos conseguem ver daí? Uma aliança. Isso aqui é um símbolo. Uma aliança de ouro. Embora ela seja algo simples, né, que você consegue comprar em qualquer lugar, qualquer joalheria, uma aliança de ouro, mas para mim ela é inestimável. Né? Ela foi me dada por minha esposa no dia do nosso casamento. Então é algo inestimável para mim, é um símbolo. Você também deve ter aí na sua mão. Agora, a aliança, ela é um símbolo do amor, do nosso amor, da nossa declaração de amor. Mas entenda, esse símbolo, né, essa aliança, não é a fonte do meu amor. Quantos estão entendendo? Ela é um símbolo do meu amor, mas ela não é a fonte do meu amor. Quando eu brigo, me desentendo com a minha esposa, eu não pego esse símbolo, essa aliança, coloco num pedestal e vou orar para ela. Vou conversar com ela, pedir sabedoria a ela. Se eu perdesse esse símbolo, eu ficaria desapontado. Ela também, provavelmente ela ia até brigar comigo, mas o meu casamento continuaria. Sim ou não? Amém. Ou seja, essa aliança é um símbolo, nada mais que isso. Quantos concordam? Amém? Um símbolo do nosso amor. Agora, suponhamos que eu queira fazer dessa aliança algo mais do que ela verdadeiramente é. Né? Vamos supor, um exemplo aqui, que eu batesse na minha esposa, que eu não colocasse comida dentro de casa, né, que eu fosse um péssimo marido, que eu traísse a minha mulher toda hora, todo instante, né, que eu fosse cruel, que eu xingasse ela o tempo todo, que eu humilhasse ela o tempo todo, até o ponto de um dia ela falar assim, olha, não aguento mais, vai embora, sai da minha vida. Não aguento mais. Aí eu te pergunto, como você acha que ela iria reagir se eu dissesse assim para ela, mas como você pode dizer isso para mim? Eu estou usando a aliança, o símbolo que você me deu. Eu não tirei essa aliança, esse símbolo do meu dedo, nem um minuto sequer. Tudo bem que eu bato em você, que eu xingo você, que eu humilho você, mas eu estou usando a aliança, nosso símbolo. Tudo bem que eu te espanquei, que eu te humilhei, né? Mas eu sempre usei a aliança. Aí eu vou perguntar para ela assim, isso não basta para você? Aí você acha que ela iria dizer assim, não, ok, meu marido, você está certo. Você tem feito um sacrifício enorme, né? Todos os dias usando essa aliança o tempo todo. Eu sei que você tem me espancado, me batido, né? Me abandonado, me negligenciado, mas eu vou deixar tudo isso de lado porque você usa a aliança, você usa o nosso símbolo. Gente, papo furado, né? Porque ela jamais iria dizer isso, sim ou não? E por quê? Porque o amor sem o símbolo de nada adianta. Não adianta carregar o símbolo e não ter amor. O símbolo representa o amor, mas não o substitui. Quantos estão entendendo? Amém? Então, por que Paulo estava acusando os judeus? Porque eles confiavam mais no símbolo. Eles confiavam mais na circuncisão do que na essência propriamente dita, ou seja, no amor. Eles negligenciavam a vida com Deus, o amor a Deus, porque eles confiavam que eles já tinham a circuncisão, e aquilo bastava. Então, querido, a obediência, o amor, né, a busca, né, a comunhão com Deus não pode ser substituída por um símbolo. É por isso que Paulo está chamando a atenção dos judeus. Vocês querem dizer para todo mundo que vocês são, né, têm um símbolo, vocês têm a circuncisão, mas vocês não buscam a Deus, vocês não vivem conforme a lei, vocês não adoram a Deus, vocês não respeitam o próximo, vocês não amam o próximo, vocês não ajudam o próximo, e acham que esse símbolo está substituindo, está fazendo a diferença para Deus. É por isso que Paulo está chamando a atenção deles. Serve exatamente para nós hoje a mesma coisa. O símbolo não substitui a essência. Qual que é a essência, pastor? Amar a Deus, buscar a Deus, ter comunhão com Deus, viver uma vida de santidade, viver uma vida de arrependimento.
de busca, de amor, de adoração, viver uma vida de louvor para Deus, buscando a Deus a todo instante, se interessando pelas coisas dele, buscando a vontade dele. Não é porque dizer que é crente, que está simplesmente seguro, agradando a Deus. Não é porque você já foi batizado que você pode ficar sem a essência, sem a busca a Deus. Não é porque você é membro, eu sou membro da igreja, eu tenho a ficha. Ok, mas isso não substitui a essência. Qual é a essência, pastor? O amor a Deus, buscar a Deus, vida com Deus, comunhão com Deus, adoração a Deus. Aleluia. Amém? Ficou claro? Tenha símbolos, querido, mas acima de tudo, a essência, o amor a Deus, a verdadeira adoração, o viver para Cristo. Tudo isso, querido, não pode ser substituído, né, no dia a dia por causa de um símbolo. Amém? Aleluia. Que possamos, né, realmente viver, né, todos os dias uma vida, né, digna, né, e que possamos honrar os nossos símbolos, né? Honrar o fato de ser membro da igreja, honrar o fato de sermos batizados, né, honrar o fato, né, de participarmos da Santa Ceia, participarmos de uma igreja. Acima de tudo, né, vivendo a essência, né, que é o verdadeiro amor a Deus e a busca a Deus acima de todas as coisas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, querido, que essa palavra possa alcançar um lugar no seu coração, como alcançou no meu também. Amém? Glória a Deus. Querido, vá em paz, Deus te abençoe, amém, te dê uma noite de descanso, né, um restante de noite abençoado, que Ele guarde, né, e te proteja, né, até você chegar em casa também, em nome de Jesus. A todos que estão em casa nos acompanhando, muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Vai com Deus.